noite, Itamar. Boa noite. Queria que você fizesse uma análise desse empate em 0-0 e deixando um pouco de lado também performance, apesar de eu não gostar. Resultado em si, a derrota para o Náutico, a derrota para o Sport, o empate hoje para o Retrô. O quanto lhe incomoda o fato de não ter vencido ainda os 3 principais adversários do Santa pelo título do Campeonato Pernambucano nessa primeira fase? Boa noite. Nós estamos em busca de objetivos. E o primeiro objetivo a gente conquistou, que foi a classificação entre as 6 equipes que vão para a próxima fase. E depois nós estamos em busca de outro objetivo, que é um acesso para a Série D do Campeonato Brasileiro, para que o Santa Cruz volte a ter o calendário. Então nós estamos em busca desse objetivo. Nesses jogos anteriores, nenhuma equipe que você citou foi superior que a nossa. Nós perdemos em erros individuais, né? No primeiro clássico, a equipe muito bem, mas um erro individual a gente acabou sofrendo gol. E depois, no segundo clássico, a gente não fez um grande segundo tempo, concordo, mas a gente está buscando isso, a performance melhorar, e também tomamos um gol, uma bola parada também, um erro de marcação, mas é um processo de crescimento. Hoje nós jogamos com outra grande equipe. A equipe do Retrô é uma grande equipe. Ela completou hoje 8 anos, né, de fundação. Está de parabéns por isso, mas é uma grande equipe e como é grande a equipe do Santa Cruz. Só que eu acho que todos vocês que trabalham, militam no futebol, vocês viram aquilo que o Santa Cruz construiu e fez por merecer. E merecer, que eu digo, um resultado positivo. De tal pela performance da equipe que o Santa Cruz fez, aquilo que ele buscou fazer, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo, e sendo bastante incisivo naquilo que estava buscando, que eram os gols. E só que a gente hoje também teve algumas complicações, nós tivemos que fazer trocas forçadas e isso atrapalha, né? Como o nosso elenco não é um elenco de muitas opções, né, em determinadas posições, e aí você tem que começar a colocar jogadores que não são da posição. Isso interfere, mas mesmo assim a equipe foi aguerrida, buscou o gol, teve um maior domínio de posse de bola, finalizou mais e foi buscar o gol a todo momento, né? Como eu digo, para mim, o que a gente construiu merecia um resultado diferente. E a gente lamenta, não gosto de falar disso, mas a gente lamenta que às vezes os erros que são cometidos na arbitragem, eles têm sempre uma situação que é para o Santa Cruz, né? Contrário ao Santa Cruz. Hoje, acho que foi um excelente jogo do árbitro, mas um lance define o jogo. O lance da expulsão do jogador que já tinha amarelo, a falta que fez para o segundo amarelo, é uma jogada clara de expulsão. Não tem nem que alguém aqui contemporizar ou falar isso, aquilo. É um jogo, para expulsão. E aí muda todo o contexto do jogo, né? E na sequência, tanto é que na sequência o Roberto já fez a troca, porque sabia que ia ser expulso. Então essas pequenas, quem está olhando o jogo, mas isso interfere, isso muda todo um contexto. Mas mesmo assim, passamos por isso. E a equipe produziu, criou, né, para conquistar uma vitória, e somamos mais um ponto, que é importante. Temos mais 2 rodadas aí para a gente tentar buscar essa classificação já nessa primeira fase, e são 2 jogos dificílimos, mas são mais 2 jogos, somamos mais um ponto. O adversário continua com um ponto na nossa frente, mas também tem 2 jogos e o futebol se decide ali dentro do campo. Itamar, boa noite. Boa noite. Você fala muito na questão de evolução a cada jogo, e foi nítido a evolução do Santa Cruz do último jogo, mesmo não vencendo hoje. Na minha avaliação, a equipe teve uma evolução nítida, teve muitas oportunidades, foi melhor que o Retrô. Gostaria que você falasse na tua avaliação se você concorda que o Santa vem evoluindo nesses últimos jogos. Olha, eu tenho percebido isso no trabalho, no dia a dia, no treinamento, né? E você vê que a gente vinha de 2 clássicos que a gente não venceu, e aí tudo passa a ser dúvida, né? Tudo passa a ser questionável. O atleta, o comando, tudo é questionável quando você não ganha. E eu me lembro que eu vim aqui e falei que a gente tem que ter resiliência,
manter o trabalho, o foco do trabalho e os objetivos que a gente tem. E a gente foi buscar 2 jogos dificílimos fora, 6 pontos. Então não tem como dizer que não houve uma evolução. Como eu acabei de ressaltar para o seu companheiro, né, de trabalho, nós pegamos uma equipe muito boa, né, a equipe do Retrô é uma equipe com qualidade, e a gente jogou sendo melhor, na minha concepção, merecendo, pelo aquilo que a gente construiu, um placar melhor, e finalizarmos, termos mais calma na finalização, aí isso faz a diferença também, né? E o segundo tempo, por exemplo, o nosso goleiro, qual foi a defesa que o nosso goleiro teve que fazer, né? Então isso demonstra o que a gente foi buscar e está crescendo, né? Porque anteriormente a gente ouvia falar que o segundo tempo a equipe cai. Então hoje o nosso segundo tempo, mesmo com trocas, mesmo com jogadores improvisados em posições que não são a deles, todo mundo se doou, se entregou e foi constante, né? Essa disposição de todos, né? Nós tivemos que colocar às vezes atletas em posições que a gente às vezes treina, mas bem pouco, né? Mas corresponderam na dedicação, naquilo que eles buscavam, né? Que o grupo buscou, que era a vitória. Então acho que é um ponto importante e a gente tem que agora continuar esse processo, porque nós temos mais 2 jogos, e pensar no primeiro, que é na próxima segunda, já aqui contra a equipe do Afogados. Boa noite. Boa noite, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre a utilização do João Pedro, sacar o João Diogo, colocar ele pela boa parte daquilo que fez o Petrolina, e o que tu viu do desempenho dele hoje, e que tu falasse um pouco sobre como fica a tua cabeça agora, já que 2 dos seus principais jogadores saíram de campo machucados, e aí você não sabe se vai ter eles disponíveis para um jogo tão decisivo como o contra o Afogados daqui a 3 dias. Bem, o João Pedro, como os demais, né, a gente dá as oportunidades, se referindo àquilo que o atleta faz no treinamento, a evolução que ele tem no treinamento, e você coloca isso para o atleta, dá essa condição para eles no jogo, para ele fazer aquilo que nos demonstra no treinamento. E eu acho que ele, no meu modo de ver, foi muito bem. É um jogador que flutua, tem qualidade técnica, é um jogador que sabe jogar entre linhas, e também não é um jogador também que busca o gol, né? Então, quando a gente tem essas alternâncias próprio do João Pedro, como depois na sequência o João Diogo, isso demonstra que todo mundo é muito importante no processo, né? E o que a gente, claro, nos preocupa, que vocês sabem, nosso elenco nós temos vários, né, 9 ou 10 jogadores, 10 jogadores de base, jogadores ainda estão se maturando, né? Treinamento, é um jogo, é 10, é 15, é 20 minutos, isso vai dando maturidade para eles. Como amanhã, quem não jogou, nós temos jogo-treino, então tudo isso é importante para eles. Mas, sem dúvida, quando você tem as opções de troca, é uma situação. Quando você não tem, é outra situação. Mas não posso ficar aqui lamentando, né? A gente lamenta o que ocorreu com os atletas e espera que logo eles estejam à disposição, como foi o caso do Bessa, né, que a gente acabou perdendo. E nós temos que arrumar no próprio elenco as mudanças, né? Não vai chegar aqui ninguém contratado agora em condições de jogar e no próximo jogo. Então, mesmo que a gente tenha essas ausências, tomara que não, mas se a gente tiver, nós temos que buscar no grupo e dar, mais uma vez, valorizar aqueles que eu fico triste por quem sai, mas do outro lado eu fico feliz, como eu sempre falo, fico feliz pela oportunidade que a gente dá para outros que vão entrar. Agora cabe a cada um também, né, dar sempre o seu melhor para poder suprir a ausência de algum companheiro de trabalho. Acabou que no jogo, né, a gente já falou sobre isso, sobre as trocas que você foi forçado a fazer, questões de lesão, mas também ressaltar a importância do elenco, mesmo sendo bem curto, bem reduzido, como você fez não só hoje em outras oportunidades, mas a importância desses jogadores e também como você avalia a assimilação por parte do elenco do seu trabalho. Olha, o elenco, eu parabenizo eles no dia a dia, porque é muito difícil o elenco aguentar o Itamar, né? Eu sou muito chato, sei que cobro, mas o que eu fico muito contente é que a gente tem um ambiente maravilhoso aqui dentro.
né? Então a gente tem um respeito muito grande deles para comigo, eu para com eles. Tem um momento de cobrança, tem um momento que a gente cobra e aí eles vêm e agradecem por estar sendo cobrado, então isso é fantástico, né? Quando o jogador vem e agradece que a gente está cobrando. E tem os momentos de contração, de brincadeira, como a gente fez ontem. Então a gerir vestiário não é fácil, né? Porque são várias pessoas, mas graças a bom Deus nosso ambiente é muito bom e são atletas que sabem que as cobranças que a gente faz, elas têm um porquê, né? Que é o crescimento deles como ser humano e também como atleta, né? E o ser humano para mim está na frente do atleta, então se o ser humano evolui, eu já estou muito feliz, mas porque o atleta também vai evoluir, né? Então isso que a gente tem aqui no dia a dia e o que você colocou bem, porque cada um quando treina, a gente não isola ninguém, então não fica ninguém lá correndo lá de fora ou sem trabalhar. O trabalho todos participam das mesmas atividades e do mesmo trabalho. Então se tem alguma jogada ensaiada, todos aqui sabem. Se tem alguma situação de saída de bola onde eu tenho que me colocar, todos sabem. Então quando chega a oportunidade, o atleta já sabe, mesmo que às vezes tem que entrar numa situação que não é a dele, né? Mas ele sabe o que o companheiro teria que fazer e como ele tem que se colocar. Então isso, eu sou muito tranquilo e muito grato aos atletas por esse entendimento, por essa receptividade que eles têm com a gente e o profissionalismo que impera aqui dentro nesse ambiente que a gente tem.